Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de estar passando aqui para vocês a correção da atividade 1 da primeira lista de atividades que eu enviei. As questões 1 e 2 nós vamos fazer aqui agora a respeito de notação científica, conforme o vídeo que eu mandei para vocês, explicativo. Potência de base 10. Meu nome é Nancy, eu sou a professora de vocês de matemática do 8º ano, certo? Então, olha só, aqui nós temos, escreva as seguintes quantidades de grandezas, ou seja, um número bem grande, né, com muitas quantidades de casas, e na forma de potência de notação científica. Então, nós vamos simplificar esse número que é grande, escrevendo ele menor. Então, a correção que eu quero fazer com vocês, explicando aqui de onde saiu esse expoente número 20. Esse número aqui não existe vírgula. O número que não tem vírgula, nós colocamos a vírgula onde? No final dele. Então, fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aonde que eu coloquei minha vírgula? 5,6. Olha lá, ó. 5,6. Quantas casas que eu fui deslocando aqui? 20. Então, no expoente. Positivo, porque essa quantidade de casas e zeros estão o quê? Para a minha direita. Quando eu tenho casas para a direita e não tenho vírgula no número, esse número aqui ele fica o quê? Positivo. Então, não tem sinal nenhum. Vamos à questão B. Na questão B, eu já tenho uma vírgula no número. E a quantidade do número está o quê? Lá no final. Então, quando a pessoa que for ler a minha potência, ela vai ter que levar a vírgula, que não existe aqui nesse 8, mas ela vai ter que correr com a vírgula onde? Para a esquerda. Neste caso aqui, eu tenho que colocar um negativo no expoente. Então, eu pego o número real, coloco lá 8, vezes 10 elevado a menos 16. Por quê? Foi a quantidade de casas que eu desloquei essa vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para vírgula e depois do 8, que aí fica 8 vezes 10 é 16, certinho? Aqui, nessa letra C da questão 1, atividade de notação científica, vamos lá. Eu tenho 7,45. Então, eu não posso colocar só o 7, eu tenho que colocar 7,45. Só que para eu colocar esse número 7,45, vamos ver quantas casas eu desloco para colocar o expoente aqui. Olha só, aqui depois do zero é como se tivesse uma vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, olha lá o número 11. Positivo, porque quem ler essa potência de 0,7,45, ele sabe que ele vai ter que acrescentar zeros o quê? Para a direita. É como se fosse um número muito grande
então, que eu reduzi, eu simplifiquei para a forma de potência, notação científica com base 10, e aí quem lê sabe que tem que ter o quê? 11 casas depois da vírgula, essas duas, e mais 9 casas para o lado o quê? Direito, acrescentando zeros, ok? Então, vamos lá. Letra D. Detalhe, gente, aqui eu coloquei o M. De onde é esse M? É a unidade de medida, metros, né? Aqui eu tenho que colocar o quê? O L, de litros. Aqui eu vou ter que colocar o quê? kg, de quilograma. Aqui eu vou ter que colocar o quê? O G, tá certo? De gramas, que a gente já fez a letra A, B, C e vamos para a letra D. Esse número aqui, eu vou deslocar a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Professora, a senhora está falando que tem vírgula, mas eu não estou vendo vírgula. O número que não tem vírgula, a vírgula é no final dele. Então, nós deslocamos quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, é todo esse número aqui vezes 10 elevado a 13. E qual que é a unidade de medida? Segundos. Aqui, a letra E, nós já fizemos, que deu 4,6 vezes 10 a menos 16 quilogramas, e essa daqui fica 8,04 vezes 10 elevado a 4. Por que que eu não posso colocar só 8 vezes 10 elevado a 4? Porque aqui existe um número 4, não é zero. Se fosse zero, ficaria só 8 vezes 10 elevado a 4. Mas quando eu tenho um número real, então eu não posso, o valor absoluto dele é 4. Então eu não posso menosprezar falando, deixando como se fosse zero. Então fica 8,04 vezes 10 elevado a 4, certo? Positivo. Negativo é só quando já existe vírgula e que eu estou pegando os casas para o lado o quê? Esquerdo. Aí é negativo, ó. Negativo porque eu contei para o lado esquerdo. Negativo porque eu contei o quê? Para o lado o quê? Esquerdo. Esses números já tinham vírgula neles, tá certo? Então, observem bem. Aqui, questão de número 2. Escreva os números a seguir em notação científica usando potência de base 10. Todos esses aqui têm somente o número 1. Então, eu vou usar só potência de base 10. Eu não vou escrever um número na frente como eu escrevi aqui, ó. Eu posso colocar só potência de base 10. Então, aqui vai ficar, ó, 10 elevado a 3, porque é 1, 2, 3 zeros. Então, meu expoente tem que ser 3. Aqui, letra B, 10 elevado a 7, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zero. Então, seria o número 1 seguido de quantos zeros? 7. Então, eu posso escrever como sendo 10 elevado a 7. Esse aqui, já existe vírgula? Já. Então, quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, eu tenho que colocar o negativo. 10 elevado a menos 3. Aqui, já existe vírgula nesse número? Sim. Então, quantas casas depois da vírgula? 2. Então, vai indicar o meu expoente. Não posso esquecer o negativo, porque já existe vírgula. E a minha simplificação aqui, ela está indo o quê? Para o lado esquerdo. Aqui, 10 elevado a 6, porque é 1 seguido de quantos zeros? Quantos zeros indicar o expoente? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, né? 10 elevado a quanto? Menos 4. Por quê? Porque esses números estão o quê? Depois da vírgula, são decimais. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Ok?
Bons estudos, corrigimos a questão número um, número 2. Espero que tenham entendido e pratiquem e assistam os vídeos que foi postado para vocês.